Bom, pessoal, nosso último exercício, aqui o exercício número 10, ele pede para usar as integrais triplas em coordenadas esféricas e encontrar o volume de uma esfera de raio R igual a, na verdade, ρ igual a 8, tá ok? Nós estamos trabalhando com coordenadas esféricas. Então, olhe bem, nós utilizamos aqui, nós vamos calcular o volume de toda essa esfera aqui, tá? Então, os limites de integração já são próprio raio, tá? Ele vai cortar tanto o eixo x, tá? X, o y e o z, todos nos pontos 8, tá? Então, olhe bem. Nós temos, então, o raio, nós já temos pronto, o ρ. O ρ, ele vai variar de 0, que é da origem, tá? Até 8, tá? Que é o raio da esfera. Essa esfera, ela está centrada em todos, com a origem no sistema cartesiano, tá? Então, automaticamente, nós definimos a origem dela, tá? Aqui não tem nenhuma equação de esfera, mas ele fala que o raio é 8. Então, nós centramos ela na origem, para ficar fácil aí para a gente fazer os cálculos, tá? A origem é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Tá aí. Agora nós vamos definir, tá, os limites de integração aí. Em coordenadas esféricas nós trabalhamos com a variável φ, tá? Lembrando que o φ é o ângulo, tá? Ele é contado a partir do eixo z, tá? Ele vai dar essa volta aqui. Então ele varia, a variação máxima dele para integrar uma esfera toda vai ser até o z negativo aqui, ó, tá? Então ele vai variar 180 graus, sempre, tá? Isso no caso de uma esfera completa, tá? Então ele varia sempre de 0 a π, tá ok? No caso dessa esfera aqui, tá? Então o valor máximo dele aqui nunca vai ser 2π, tá? O φ ele só admite o valor máximo até π, tá? Se tiver 2π aqui já está errado. Então nós desconsideramos aí até o valor máximo aí, porque nós vamos calcular o volume de toda essa esfera, tá? Segunda variável, θ. Lembrando no conceito lá na teoria que o θ é o ângulo, tá? Contado a partir, tá? Ele é contado no plano XY aqui, ó, tá? Então o x ele conta a partir do eixo x. Quando ele está exatamente aqui no eixo x, aqui ele vale 0. Então, ó, o sentido da flecha. Ele vai no sentido anti-horário aqui, ó, tá? Ele vai dar a volta em torno do eixo z. Ele vai dar os 360 graus. Então ele varia de 0 a 2π, tá? Então, ó, tá aqui, ó, ele varia de 0 até 2π, tá ok? E o θ aqui nesse caso é o ângulo entre o eixo z e o raio da esfera aqui, tá? Ele vai admitir o valor máximo aqui, ó, até, no caso aí, como eu já expliquei, até π, tá ok? O ρ já é dado. Ele fala que o valor máximo é o próprio raio da esfera. Essa esfera vem até 8. Então o raio vem de 0 até 8, tá ok? Então o ρ varia de 0 a 8. Próximo passo, temos as definições aí, tá? Os limites de integração dessas três variáveis. Agora é só montar a integral, tá? Sempre lembrando que quando é em coordenadas esféricas vai aparecer esse final aqui na integral, tá? Ρ seno de φ, dρ, dθ, tá? E dφ. Aqui é o quadrado, tá ok? Então vamos lá. Volume, então vai ser igual a integral do φ variando de 0 a π, tá? Do θ variando de 0 até 2π. Nós integramos primeiro o ρ. Então vai ficar a integral de ρ ao quadrado, vai ficar ρ ao cubo sobre 3. Seno de φ, tá? O φ varia de quantos? De 0 a 8, que é a primeira integral aí. Dθ, dφ, que é igual a... Aqui nós substituímos agora os limites de integração dentro da variável ρ, tá? O superior vale 8, então vai ficar 8 ao cubo sobre 3, tá? Vezes o seno de φ. O zero aqui vai zerar, porque vai 0 vezes o seno vai zerar tudo aí. Não precisa subtrair ele zerando. Acaba ficando 0, tá? Dθ, dφ, que é igual a 8 ao cubo dá 512. 512 terços,
ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu posso colocar ele para fora, tá? Então, vai ficar 512 terços vezes a integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, de seno de φ de θ de ρ, de φ, tá? Seno de φ de θ de φ, que é igual a 512 terços da integral de 0 a π, tá? Agora nós vamos integrar o θ, aqui nessa função seno de φ. Então vai ficar θ vezes seno de φ, vai aparecer o θ, tá? Θ vezes seno de φ, e o θ varia de 0 a 2π, aqui também tem o de φ, tá? Que é igual a 512 terços, integral de 0 a π. Substituímos agora os limites de integração depois que integra, né? Ó, o 2π vem no lugar do θ, vezes seno de φ. O zero aqui vai zerar, aqui não tem necessidade de subtrair, tá? O zero de φ. Então, 512, o 2π é um número, é uma constante, é 2 vezes π. Nós podemos colocar ele para fora. Então, vai ficar 512 vezes 2π sobre 3. Da integral de 0 a π, aí ficou só o seno de φ aqui, de φ, tá? Que é igual a 512 vezes 2, dá 1024 terços de π. Integral de seno é menos cosseno, tá? Então, vai ficar menos cosseno de φ, e o φ varia de 0 a π. Tá? Então tá aí, ó. Agora nós vamos subtrair, tá? Colocar os limites aqui, substituir os limites de integração na variável φ. Então, 1024π vezes o menos cosseno de π. O π entra no lugar do φ agora, tá? Menos, por causa, e nós vamos subtrair o limite de integração inferior, tá? Aí abre o parênteses aqui para fazer o jogo de sinal, porque tem esse cosseno de φ aqui, que ele vai vir com cosseno de 0. O limite inferior entra. Lembrando que o cosseno de 0 ele tem um valor, tá? Por isso que nós não zeramos aqui. Que é igual a 1024π sobre 3 vezes cosseno de π, ele vale menos 1, tá? Então vai ficar menos 1. Menos, agora o cosseno de 0 vale 1. Só que tem um menos aqui que vem, então menos 1, tá? Fazendo o jogo de sinais aqui, vai ficar 1 mais 1, né? Fica positivo, tá? 1 mais 1 vai ficar 2. 2 vezes 1024 dá 2048, π dividido por 3 unidades de volume, tá? Nós calculamos o volume aí. Nós não sabemos se está em metro cúbico, tá? Se eu colocasse o raio da esfera aqui em metros, nós automaticamente, saberíamos que aqui seria metros cúbicos, tá? Então, como não tem unidade, nós colocamos aqui o V, tá? Esse volume, se nós não utilizássemos as integrais, tá? Triplas em coordenadas esféricas, o exercício exigiu que utilizássemos isso para calcular esse volume da esfera. Nós poderíamos calcular esse volume muito mais rápido, tá? Utilizando a fórmula do volume da esfera, tá? Lá na geometria espacial, tá? Qual que é a fórmula do volume da esfera de raio R? Tá? Nós poderíamos lembrar, vou só acrescentar aqui, tá? O volume da esfera de raio R é igual a 4 terços de π vezes o raio elevado ao cubo, tá? Se elevarmos o 8 ao cubo, vai dar 512. Se multiplicarmos 512 vezes 4, quanto que vai dar? 512 vezes 4 vai dar exatamente 2048, tá? 2048, só que tem o 3 da fórmula, tá? Então, 2048 terços de π, tá? Isso aqui dá para nós tirarmos a prova do exercício, se nós resolvemos ou não, se está correto ou não, tá? Então, só substituir o raio aqui e calcular, tá ok? Só que nem todos os casos a gente consegue aplicar essa fórmula. Como é uma esfera inteira, ela completa o volume dessa região E, aí, desse sólido E, então nós podemos aplicar essa fórmula do volume da esfera tranquilamente, tá? Mas se caso na prova cair um exercício desse tipo, tá? E exigindo que use as integrais triplas, principalmente uma questão dissertativa, tá?
Então nós temos que optar pela utilização das integrais triplas aqui para encontrarmos esse volume. Tá ok? Bom, pessoal, aqui nós encerramos a nossa revisão, tá? Lembrando que a nossa prova, ela vale 2 pontos, tá? Os trabalhos valem 4 pontos do trabalho desse bimestre, tem que ser entregues, tá? Aqueles trabalhos que eu dei aula por aula. Então, me entregam esses trabalhos, tá? E façam todos esses exercícios, tá? Quem está me devendo, procure entregar esses trabalhos para não ter problema depois com notas, tá ok? E o conselho que eu dou para vocês aí, que estudem, tá? Façam um bom proveito dessa matéria aí, tá? Isso aí é um roteiro nosso para a nossa prova, tá ok? Pessoal, então tenham bons estudos aí, tá? Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de vocês. Então, até mais, pessoal.